que nos diz assim, ó: aquele que vive no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso e desfrutará sempre da sua proteção. Amém? Vou falar sem esse microfone aqui, porque está ruim. Esse salmo, dizem, é um salmo de Moisés. Por esta vida, E pelo bem que Moisés foi um homem que teve uma grande experiência com Deus. graças pelo futuro e por Ele teve que passou, uma infância conturbada, pelas teve bênçãos uma derramadas, juventude pela dor, pela aflição, do sentido pela de que ele foi graça criado revelada, graças a religião pelo perdão, era uma graças religião de adoração das coisas. e por Eles adoravam o sol, adoravam a Criar lua, também. adoravam o crocodilo, pelas adoravam rosas do caminho, de moscas, por esse eles adoravam o barranco, que elas têm, pela e Moisés foi criado nesse escuridão ambiente, da noite, né? Foi pela formado estrela que 40 anos brilhou, pela prece respondida, porque assassinou pelo sonho que falhou, porque era assim. pela Aí a gente vê essa pergunta: por que esse príncipe se viu obrigado a fugir? toda Porque matou alguém. pelo Acontece também que o Egito era amor assim, que é falava sem de forma. Se um medida, egípcio matasse pela um escravo, paz do coração, pela se Moisés tivesse matado um lágrima hebreu da metida, família dele, não ia acontecer pelo nada. alívio que é sem paz, Mas se matasse pelo Egito, irmão, da né? eterna Irmão dele, vida, a lei dizia que era fugir com a morte. sempre Irmão, não podia matar irmão. graças em te E dar. aí ele teve que fugir. E nessa fuga dele, ele passou 40 anos vivendo no deserto com uma família de midianita. Uma família de midianita. Só que, olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. Deus, ele para poder tratar conosco, para nos usar, e daí eu vou abrir parênteses para falar uma coisa muito Graças importante para nós cristãos. por esta vida, Porque são poucos os pelo cristãos bem que são vitoriosos. graças Já pelo percebeu que nem todos os cristãos têm vitória? e por São poucos os vitoriosos. que passou, Sabe por quê? pelas São poucos bênçãos os que são verdadeiramente persistentes. pela dor, pela aflição, pela Os anos de experiência que eu tenho na hora de Deus vai afirmar com certeza graças pelo que tem os perdão, grandes males dos crentes graças é a pressa. Dá vontade de ter um carro novo hoje, dá vontade de ter uma casa nova hoje. Quando a gente está doente, dá vontade de ser pelas curado hoje. rosas do Tudo a caminho, gente quer para hoje. por esse Mas nós esquecemos uma coisa, que a nossa vida é governada pelo Senhor. pela E o tempo do crente não é o tempo do crente, é o tempo de Deus.
para depois ele nos abençoar. pela Guarde a lágrima palavra. Dê a sua solução. vertida, pelo alívio Irmão, Moisés passa 40 anos pelo na casa do faraó. dom da eterna Historiadores vida. dizem que Moisés era o candidato a substituir o Sempre rei. graças hei de Na morte do faraó, Moisés era o próximo faraó. E para ser um faraó, precisava entender de matemática, de medicina, de geografia. Precisava entender das estrelas, do espaço. Precisava compreender de magia, de feitiçaria. Precisava entender a fundo os deuses do Egito. Precisava falar diversas línguas. graças dou por esta vida. Era o maior império do mundo. Que revelou. Graças O Egito era a parada obrigatória de todos os outros e por povos do mundo. Todo mundo que fazia viagem tinha que passar por Egito. E o faraó precisava entender as línguas de todos. Porque era um país grande, poderoso, fazia negociação com todo mundo. Você está entendendo? Graças 40 anos sendo treinado para ser faraó. Graças Mas aí acontece aquele episódio que ele mata o Egito, foge para o deserto. que há também E lá ele é encontrado uma moça, uma midianita, por que leva ele à casa do pai dela. pela escuridão E lá ele começa a namorar e a trabalhar com a família. Posteriormente ele se casa com a moça, constitui uma família e ele passa 40 anos pela cuidando de prece ovelhas. respondida Por quê? pelo sol Porque Deus estava desconstruindo o faraó pela que cruz tinha dentro de Moisés. sofrimento O pensamento de Moisés era o pensamento do faraó. da provação E aí ele fica andando no deserto por que é 40 anos. sem medida pela E Deus só usou o Moisés quando desconstruiu tudo que tinha de faraó para Deus. lágrima Até pelo viagem alívio que é ele não conseguia mais falar normalmente. Ele que sabia falar muitas línguas, agora não consegue mais falar. Quando Deus me chama, o que é que ele diz? Ah, Senhor, sempre não vivia eu não. graças Eu não sei nem falar mais. Como que eu vou falar diante do faraó? Eu perdi a condição de falar. De tanto tempo que ele passou isolado. Mas aí Deus o levanta como um dos maiores governantes, como um dos maiores legisladores do povo de Israel. Né? Deus desconstruiu o faraó que havia nele e começou tudo de novo. graças dou por esta vida. Então, irmão, muitas vezes nós não somos abençoados da maneira que nós queremos, porque nós não sabemos esperar no Senhor. Às vezes a coisa está demorando, é porque Deus está nos construindo alguma coisa em nós. Que passou pelas De anos bênçãos eu vinha derramadas, eu pedi o pela carro, dor, pela porque eu não tinha aflição, velho, pela que nem graça nós. revelada. Aí um dia, lá nos anos Pelo 98, 97, eu
peguei uma personagem. Não, está me lembrando. Eu tive o prazer de ficar na casa de Esther uma semana. Porque na semana seguinte, o ladrão veio, Pelas mostrou um rosas do caminho, e que ele novo de pé. por espinhos que elas têm. Aí ele pergunta assim, mas por que, Deus? Pelas Como eu fiz na época. Que Deus queria descobrir alguma coisa. pela estrela Muitas vezes a gente se vê em situações embaraçosas e clama por socorro. se E respondida busca socorro no amigo, pelo busca socorro no companheiro de trabalho, busca socorro às vezes no pastor, pela busca socorro cruz e o no sol. médico, busca socorro no advogado, busca socorro no delegado, busca socorro no delegado. Quando na verdade o nosso socorro é o Senhor. Quando na verdade o lugar de socorro é estar na presença do Senhor. É viver no na presença de coração. Deus. E diz assim, aquele que vive Lágrima na habitação do Altíssimo descansa à sombra do vive o que é sem paz. Salmo 91, versículo. Pelo dom da Eu gostaria de aprender a ser dependente de Deus. sempre Passar por graças Hoje nós aprendemos a ser dependentes de Deus, irmão velho. Está na hora de você rever a sua posição com Deus. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Se refugie em Deus. Porque a gente não precisa de muito para viver. A gente precisa de Deus. Mas eu vejo que enquanto nós não nos submetermos ao Senhor, para o Senhor desconstruir em nós aquilo que é ruim para nós, a gente não aprende a viver na dependência de Deus. Porque quando Deus entra numa ação da desconstrução do nosso próprio eu, é porque Ele quer nos moldar para que nós nos tornemos dependentes de Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. O que o Egito construiu com Moisés por 40 anos, levou o povo 40 anos para ser desconstruído. E quando foi desconstruído, quando o eu de Moisés foi totalmente aniquilado, aí Deus me chamou para ser um Graças pelo perdão, graças pelo azul celeste. Aí talvez você fale assim, eu não vou ser nunca vou ser nada nessa igreja. Pelas rosas do caminho, Nessa igreja eu nunca vou por ser. espinhos que elas têm. Ou talvez diga assim, eu sou pequeno demais, eu não sou nada. Escuridão da noite, Mas deixa eu te falar, pela qualquer um de nós aqui presente hoje, estrela que brilhou, se nós nos colocarmos hoje, dizer Deus, pela hoje, prece desfaça do meu eu, pelo e molde o meu caráter sonho segundo que a sua vontade. pela Deus nos levantará para fazer algo grandioso nessa por toda provação, É pelo preciso amor que é sem É medida, preciso vontade pela paz no coração. Mas uma coisa é certa, se nós não submetermos a Deus para que a vontade de Deus prevaleça em nós, Viu que é sem nunca paz, nós seremos nada. pelo dom da Todo grande homem da história bíblica, toda grande mulher da história bíblica, sempre antes de ser graças reconhecida ou reconhecido mundialmente, teve que passar pelo processo da desconstrução. Davi passou pelo processo
de desconstrução desde menino, até que um dia ele se tornou rei. Vocês estão entendendo? Se nós olharmos a vida dos profetas, se nós formos estudar a vida do profeta Isaías, nós vamos descobrir que Isaías passou por um processo de desconstrução. Graças Isaías não era um qualquer, Isaías era príncipe. pelo bem Era parente do rei de Judá. graças E de repente Deus desconstrói a vida dele. Lá no capítulo 6 de Isaías, nós vemos Deus desconstruindo a vida de um príncipe pelas e refazendo a vida de um profeta. pela dor, Quando Deus aparece para Isaías, pela toda a graça mudança para a cai por terra e ele reconhece sendo graças quando ele vê a glória de Deus, graças reconhece tanto que ele se submete, Senhor. Quando Deus faz o seu questionamento, a quem enviarei? Ele está pronto para dizer assim: envia-me a mim. Envia eu. Por quê? Porque agora sim, depois de desconstruído, eu constrói todo na pessoa do Filho. Que foi um grande homem. E assim nós vamos ver todos os grandes homens da Bíblia que tiveram que passar por processo doloroso antes de Deus buscá-los na obra do Senhor. Não é fácil. Por exemplo, Abraão, chamado para ser o pai das nações, o referencial da igreja, o pai do povo de Deus, de onde viria o Messias. O que é que Deus faz com ele? Desconstrói o Abraão. O nome primeiro dele era Abraão. Deus desconstrói o Abraão e faz um Abraão. Então, nesse tempo, eu quero concluir e dizer para vocês o seguinte: querem que Deus os use, querem ser usados por Deus, se submetam ainda mais do que já fazem. Este é o segredo, meu velho. Este é o segredo. O segredo da nossa vitória. Enquanto a gente pensar só na gente, Deus não pode nos usar. Eu estou pensando no meu carro, estou pensando na minha casa, estou pensando na minha fazenda, estou pensando nos meus filhos, e eu priorizo isso, priorizo aquilo. Deus não trabalha assim.